Vamos lá, porque agora não dá mais. Só falar para vocês, querido, é muito bom poder assistir da nossa casa, no conforto. Algumas pessoas até falaram assim para mim: pastor, podia continuar agora para sempre e tal. Mas deixa eu falar algo para vocês. É muito bom poder transmitir. Nós estamos chegando em lugares que nós não chegamos, mas nós não podemos perder a essência que diz assim: não deixei-vos de congregar. É muito bom nós estarmos na nossa casa, mas quando nós tivermos oportunidade, não deixe de congregar. Não perca a essência do Evangelho. Você que está aí na sua casa, eu sei que várias pessoas estão impossibilitadas. Não estou trazendo peso para ninguém, mas eu preciso trazer os princípios da palavra do Senhor. Não deixei-vos de congregar, como é costume de alguns. Sabe por quê, queridos? Uma brasa fora do braseiro, ela se apaga. E nós precisamos entender que nós não podemos perder essa fome de estarmos juntos. Mesmo que distante, nós precisamos estar perto. O nosso coração, esse ambiente profético de Deus. E se você tem uma caneta, um papel, pegue um pouquinho, que eu quero compartilhar algo com vocês. Algumas experiências durante essa pandemia. Eu creio, todo dia quando eu acordo, eu falo: está no fim. Você profetiza ou não, queridos? Todo dia quando eu acordo, eu falo assim: esse é o último dia. E eu termino o dia, não aconteceu, mas no próximo dia eu declaro: esse é o último dia dessa pandemia. Porque o raiar do sol da justiça está brilhando. Todo dia eu acordo e falo: esse é o último dia. Porque eu creio em milagres, amém? Quantos creem em milagres? Você crê em milagres aí da sua casa? Glória a Deus, queridos, o Senhor abençoe. Aqui diz então, a partir do verso 31: também em Barzilai, o Gileadita desceu a Rogelim, e passou com o rei o Jordão para acompanhar até o outro lado. Diga assim comigo: Barzilai, ele chegou até o rio. Fala assim: mas ele não atravessou o rio. Fala assim: essa noite eu vou atravessar o rio. Levante a tua mão bem alto comigo, a tua mão profética aí da sua casa. Fala assim: essa noite eu e minha casa, nós iremos atravessar o rio de uma forma profética. Se você recebe, faz alguma coisa aí na cadeira, dá uma salva de palma e um brado de júbilo. Você nessa noite vai entender o que é atravessar o rio, queridos. E aqui diz então que Barzilai chegou até o rio, e com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, acampando-se de seus 15 filhos e seus, ou melhor, pulei aqui, verso 31, vamos lá. Também Barzilai o Gileadita desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para acompanhar até o outro lado. Era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. Ele sustentara o rei quando esse estava em Manaim, porque era homem muito rico. Barzilai cuidou de Davi. Vamos lá. Disse o rei a Barzilai: vem tu comigo e te sustentarei em Jerusalém. Respondeu Barzilai ao rei: quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. 80 anos tenho hoje, poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia teu servo ter gosto no que come, no que bebe? Poderia mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? Porque há de ser o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor. Como o rei irá o teu servo ainda um pouco além do Jordão? Porque há de me retribuir o rei com tal recompensa. Deixa voltar teu servo, e morrerei na minha cidade, e serei sepultado junto de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí o teu servo Quimã. Passe com ele, o rei, meu servo, faz-lhe o que bem lhe parecer. Respondeu o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como for do teu agrado. E tudo quanto desejares de mim, eu te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão,
Passando também o rei, esse beijou Barzilai e o abençoou. E ele voltou para sua casa. Diga assim comigo: e ele voltou para a sua casa. Senhor, é a tua palavra nessa noite. Eu quero te louvar, eu quero te bendizer por essa noite, pela oportunidade de ouvirmos a tua palavra. A tua palavra é bálsamo, a tua palavra é vida. Por isso, meu Deus, fale e não te cale nessa noite. Queremos ser sustentados, queremos ser ministrados pela tua palavra, na autoridade do nome de Jesus. Queridos, esse é um texto muito interessante. Esse texto ele fala da vida de Davi, fala de alguns episódios que aconteceram na vida de Davi, alguns episódios que marcaram a história de Davi. Esse texto fala de conquista, esse texto fala de algumas vitórias, esse texto ele fala de gratidão, esse texto ele tem muito para nos ensinar nessa noite. Aqui no momento de dificuldade na vida de Davi, ele estava passando por um momento de luta, Davi estava passando por momentos de dificuldade, e quando Davi, ele estava enfrentando uma perseguição do seu próprio filho, o seu filho Absalão. Em determinado momento, o seu filho se revolta contra ele, e Absalão, ele quer tomar o trono do seu pai. Eu quero abrir um paralelo aqui agora. Sabe, queridos, tem um livro chamado A História de 4 Reis. E a história de 4 reis, querido, vem contando como se fosse uma entrevista com o rei Davi. É um livro bem fino. Eu quero aconselhar a igreja a estar orando, ou melhor, lendo esse livro. Tenha oportunidade, lê esse livro, porque vem contando a história de 3 reis, vem contando a história de Saul, a história de Davi e a história de Absalão. Então, na verdade, é uma entrevista, porque lá no livro eles perguntam assim: Davi, por que você não acabou com Absalão, seu filho? Porque o exército de Davi era maior, Davi era treinado na guerra, e Davi, em determinado momento, ele diz assim, olha, lá é como se fosse uma entrevista, ele fala, olha, na minha mocidade, eu nunca fui como Absalão, meu filho, e na minha velhice, eu não quero ser como Saul. Sabe, queridos, nós não podemos ser como Absalão, obstinado. Absalão é ladrão de coração, e nós não podemos perder a unção de Deus como Saul. E aqui Davi, então, em determinado momento que ele estava fugindo do seu filho Absalão, ele vai para uma cidade chamada Manaim. Manaim significa acampamento de Deus, lugar de Deus. E quando ele chega naquele lugar, ele encontra com um homem chamado Barzilai. E Barzilai, ele dá pão, ele dá cevada, ele cuida de Davi. Eu quero te perguntar, como você tem cuidado das pessoas nesses dias? Quando você se encontra com as pessoas, o que você tem oferecido para elas? Barzilai significa Iron Man, significa homem de ferro. Barzilai significa homem que é firme. Sabe, nós precisamos entender como tem sido as suas convicções nesse dia. Eu coloquei algo aqui sobre o nome de Barzilai que me chama muita atenção. Barzilai significa homem forte. Mesmo mediante a circunstância da vida, Barzilai se mostra forte. Você tem se mostrado forte nesses dias, querido? Nós precisamos estar mais forte do que nunca. Esses dias numa célula, já deve ter uns 2 meses, eu estava pregando na célula de terça-feira, eu falei sobre o homem de ferro, Tony Stark, o homem de ferro. Por que Tony Stark ele construiu aquela armadura? Porque na Segunda Guerra Mundial, ele era um playboy e tal, jovem, com 22 anos de idade, rico, mas ele foi levado para a guerra, e em determinado momento ali na guerra, ele foi cometido, eu acho que foi uma granada, e atingiu a vida dele, e o coração dele ficou comprometido. Então, ele, para sobreviver, ele construiu uma armadura. Sabe, queridos, às vezes para nós sobrevivermos no meio da batalha, nós criamos uma armadura, no meio da batalha.
Então o apóstolo Paulo fala isso: lutas por fora, temores por dentro. E aqui eu fico olhando, e o título dessa palavra, queridos, que eu coloquei nessa noite: um convite irrecusável. Você já recebeu um convite irrecusável? Que você olha e fala assim: eu não tenho como faltar nesse convite. E Barzilai ele recebe, e Davi ele tinha uma gratidão por Barzilai. Ele chega para Barzilai e fala: Barzilai, por tudo que você fez. Barzilai já era amigo de Davi, Barzilai já era uma pessoa até próxima de Davi, mas Davi ele faz um convite para ele, fala assim: a partir de hoje, Barzilai, vamos morar lá no palácio, vamos morar lá na minha casa. Então Davi ele faz um convite irrecusável para ele. Deixa eu perguntar para vocês que estão me ouvindo: imagine se de repente a rainha da Inglaterra te fizesse um convite, virasse para você e falasse assim: ó, vamos morar lá no castelo de Windsor, lá no palácio de Boca. Não sei se a pronúncia é isso. É isso, pessoal? É isso, a Boca. Imagine se de repente alguém aqui se negaria, pessoal. Deixa eu ver. Imagine se Bill Gates virasse para você e falasse assim: olha, vou morar lá comigo, eu não sei onde que ele mora, e você vai se sentar à mesa comigo, o que eu comer você vai comer, aonde eu for você também irá. Sabe, esse convite, queridos, não era para uma amizade, esse convite é para algo maior, para uma intimidade muito maior, porque ele já era amigo de Davi, ele já tinha certa intimidade, mas Davi estava fazendo um convite para algo mais profundo. Sabe, nós temos um convite desse nessa noite. Você que está me ouvindo, você recebe um convite do Rei nessa noite. Jesus, Ele nos chama: vinde a mim todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e alcançarei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Essa noite há um convite para você que está me escutando. O Rei está te chamando. Sabe, queridos, é algo que é algo, bem dizer, que é irrecusável. Mas se você prestar atenção, Barzilai ele recusa esse convite. E Barzilai ele começa a dar algumas desculpas, mesmas desculpas que eu dou e que você também dá. Nós começamos a ter algumas desculpas para não usufruir do melhor de Deus, querido. Aqui o que me chama atenção nesse texto, querido, que Barzilai aqui ele recebe um convite, chamou para falar assim: vamos caminhar juntos, vamos ter uma intimidade profunda, vamos sair dos lugares rasos, e vamos mergulhar naqueles lugares mais profundos. Eu creio que nesses dias o Rei Jesus está nos chamando para sair dos lugares rasos. Não águas que dão pelos artelhos, nem pelos joelhos, nem águas que dão pelos lombos, mas águas profundas. Sabe, a mergulhar na intimidade com Ele. Sabe, querido, nesses dias o Rei está nos chamando. O Senhor está chamando a sua igreja, sabe, está chamando a igreja a orar, a igreja a clamar, a igreja a se aprofundar na palavra, a conhecer os mistérios. A Bíblia diz que o mistério que estava oculto desde a eternidade, mas foi revelado em Cristo Jesus, a esperança da glória. Chegou a hora da igreja mostrar que é igreja, queridos. Chegou a hora de nós dizer para que nós viemos. Chegou a hora de nós mostrarmos o que é ser igreja. Então aqui a primeira coisa que eu vejo, mas lá no versículo 34, Barzilai fala assim: olha, eu já tenho 80 anos, eu já sou velho, mas para quê? Eu já vivi tudo. Você não viveu tudo, queridos, eu não vivi tudo, nós ainda não vivemos tudo. Olha só, Noé começou a construir a arca com 120 anos, Moisés começou o ministério com 80,
E Barzilai estava falando: não, eu já sou velho, eu já vivi. Não, mas eu preciso gastar o meu tempo. Sabe, queridos, aqui ele estava arrumando algumas desculpas para não viver o melhor de Deus. E eu fico vendo aqui as experiências. Quais são as desculpas de Barzilai? Olha só, verso 34. Coloca o verso 34 para mim, fazendo um favor, se tiver como. Diz assim: respondeu Barzilai: quantos serão ainda os dias da minha vida? Ele está falando assim: eu já vivi tudo. Eu já vivi tudo nessa terra. Sabe, queridos, eu ainda não vivi ainda tudo aquilo que Deus tem para mim viver nesses dias. Quinta-feira na célula eu estava falando algo, né? E eu perguntando para os meninos qual é o lugar mais rico da terra. Qual que é o lugar mais rico da terra? Há um tempo atrás eu li um artigo de um escritor. Ele é jornalista. Se eu não me engano, ele é da Iugoslávia. Ele se refugiou na Itália. Depois ele foi para a Croácia, se eu não me engano. Depois ele veio para o Brasil. Osmar, não sei o sobrenome dele. E esse homem escreveu um artigo perguntando qual é o lugar mais rico da terra. Sabe qual foi? Os meninos gritaram: Dubai, Europa. Os meninos começaram: Canadá. E ele fala no artigo: sabe qual é o lugar mais rico da terra? Ele fala: o cemitério. Porque no cemitério, queridos, ali foram enterrados sonhos que não foram vividos, livros que não foram escritos, canções que não foram cantadas, empresas que não foram abertas. E uma coisa que eu quero dizer nessa noite, querido: nós não podemos enriquecer mais o cemitério. Você está proibido de enriquecer o inferno. Eu quero que você levante o seu dedo profético assim, ó, com a sua máscara, olhe para a pessoa do seu lado, olhe para a pessoa e fale assim: você está proibido de enriquecer o inferno. Você vai viver o melhor dessa terra. Só você que vai viver o melhor dessa terra. Faz alguma coisa e dá um brado de júbilo ao nosso Deus. Uau! Você vai viver o melhor dessa terra. Você vai cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra. A sua família vai cumprir o propósito. Os seus filhos, a sua geração vai viver o melhor dessa terra. Então a primeira desculpa: eu já vivi tudo. Eu ainda não vivi tudo, queridos. Deus tem muito mais para nós. Deus tem milagres, tem canções que você ainda não cantou. Viu, Vanessa? Tem músicas que você ainda não cantou. Tem coisas que você ainda não viveu, que você vai viver em Deus. Sabe, se você ainda não viveu o melhor na sua família, você ainda vai viver o melhor. Aquilo que você ainda não experimentou, você vai experimentar em Deus. Esse homem fala assim: não, já sou velho. Sabe, você vai chorar de alegria como você jamais chorou. Deus vai te surpreender nesses dias, amém, querido? Segunda desculpa, verso 35. Tem gente que colocar o verso 35. 80 anos tenho hoje, poderia eu discernir entre, olha só o que ele fala, ali está bom, queridos, mas o bom e o mal. Engraçado que ele não fala assim, discernir entre o bem e o mal. Por que ele usa o bom e o mal? E se você reparar, o mal está com U, o mal não está com L. O mal com L, queridos, fala de algo que é ruim, mas o mal com U fala de algo relacionado ao caráter. Ele está falando assim: eu não sei mais discernir o que é bom para a minha vida, eu não sei mais discernir o que é ruim, o que vier é lucro. Queridos, nós precisamos aprender a discernir aquilo que Deus tem para a nossa vida, aprender a discernir aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, a tomar as decisões certeiras em Deus. Sabe, ele está falando: olha, eu não sei mais discernir o que é bom, o que é ruim, o que vier é lucro. Não, queridos, nós vamos aprender a discernir em Deus qual porta que nós vamos entrar, qual porta que vai ser fechada. Sabe, você vai aprender a discernir. Jovem, você vai discernir o que é de Deus e o que não é de Deus para a sua vida. Você vai discernir
o discernimento de Deus vai estar diante dos teus olhos. Sabe, queridos, essa semana nós programamos de levar algumas coisas para as crianças, e estava programado para a quarta, depois para a quinta, depois para a sexta, e de repente a Ana Clara falou assim, mas o William, olha, não dá, e falou assim, olha, vamos no sábado. Eu falei, nossa, sábado é o dia mais corrido, queridos. Sabe que hora que eu parei hoje? Agora. Hoje o meu dia, queridos, foi o dia. Mas eu falei assim, então tá, Ana Clara, vamos no sábado. De repente, queridos, eu entendi por que teve que ser o sábado. Eu entendi, eu não estava entendendo por quê. Começou a chover, o Maico me ligou, falou assim, Eltim, nós vamos. Eu falei assim, prepara uma sombrinha. Aí, tem sombrinha na sua casa? Ele pegou uma sombrinha, queridos. A hora que ele pôs a sombrinha no carro, eu pensei, Senhor, que eu não abra essa sombrinha. Queridos, era a sombrinha da Sinhá Moça. Queridos, ela tinha renda na ponta. Ela era, o que? É onça. Era onça de renda na ponta. Eu falei assim, imagina eu descendo com a sombrinha. É assim a moça. Eu falei assim, está amarrado. Eu falei assim, não falei nada, né? Eu falei assim, mas na primeira oportunidade eu falo. Eu provo, depois está lá no meu carro para devolver. E é da Bruna, sua mãe? Pessoal, eu não posso contar que é da Bruna, tá bom? E aí, quando nós chegamos numa casa, queridos, que é a casa da Marineuza, ó, que nós chegamos na porta, falou assim, a Marineuza está aí. A sogra dela falou assim, eu estava orando para Deus enviar alguém para fazer oração para ela. Nós estávamos orando para que Deus viesse para orar por ela. Eu entendi. Aí naquela hora que eu já estava com o coração meio assim, eu entendi que era o dia que o Senhor separou, queridos. Sabe, é cada coisa que Deus, tão simples. Queridos, nós nunca arrumamos os brinquedos, nunca colocamos pilha nos brinquedos, mas hoje aconteceu algo sobrenatural, queridos, eu vou contar. E cheguei lá, o William estava colocando pilha nos brinquedos, ele arrumando os brinquedos, porque a Ana Clara, os meninos limpam os brinquedos que são usados e tal, porque nós temos que entregar melhor do que nós pegamos. E de repente eu cheguei lá, o William brincando com o carrinho de controle remoto, o William brincando todo empolgado e tal. Bom, passou, nós fomos tal, e chegamos num lugar, queridos, e nós chegamos assim, aquelas crianças tal, o esgoto era céu aberto, não era? Esgoto a céu aberto tal, aquelas crianças brincando ali, aquela fumaça. E pessoal, eu vou contar agora o pecado da Ana Clara. Tinha um porco, o porco dava mais ou menos 1 metro de altura, que lá tem um chiqueiro a céu aberto, que deve dar umas 4 vezes maior do que essa igreja. E o porco era grandão. A Ana Clara olhou e falou assim, gente, um hipopótamo. Falei, oi? Mas era porque o porco, ele estava com a cara dentro de uma vasilha, então ficou parecendo que a cara dele era gigante. Ela achou que era a boca do hipopótamo. E aí, queridos, nós fomos tal, e a criança chegou toda correndo, falou assim, tio, eu falei, o quê? O senhor tem um carrinho de controle remoto? Falei, uau. Só que algo aconteceu, queridos, que fica para as cenas do próximo capítulo, que eu não posso contar, mas você vai discernir, queridos. Quando Deus colocar uma porta diante de você, você vai discernir. Deus vai te dar um discernimento. Barzilai estava falando, eu não sei entre o bom e o mal, mas Deus vai te dar discernimentos nesses dias, coisas que você irá entrar em Deus, coisas novas no Senhor, que você vai experimentar, porque você vai experimentar o melhor do Senhor nesses dias. Caminhos novos irão se abrir para você, caminhos novos irão abrir para a sua família, caminhos novos virão nesses dias na sua vida. Deus vai abrir caminhos novos, queridos. Sabe, eu entendo que nesses dias Deus tem aberto caminhos novos para nós.
Você pode levantar as tuas mãos aos céus agora, você aí da sua casa, começar a orar, que Deus vai trazer discernimento para você saber escolher o melhor que Ele tem para você. Abra a tua boca agora, igreja, e fala: eu vou saber escolher o melhor do Senhor nesses dias. O melhor do Senhor vai estar diante dos meus olhos, da minha casa, da minha família. Se você toma posse, faz alguma coisa e dá uma salva de palmas ao Senhor. Nem olhos viram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou. Nem olhos viram, nem se imaginou aquilo que Deus tem para aqueles que creem na palavra dEle, queridos. Sabe, coisas, eu já vivi tanta coisa, querido. Queridos, teve coisas que eu achei que eu nunca ia ver. Nós estávamos no Vale do Jequitinhonha, numa cidade chamada Salinas Rubelita, Curral de Dentro, e a trajetória era um rio que se secou, e nós fomos fazer um evangelismo ali. Em determinado momento chegou uma senhora que estava cega, sabe, querido, do nada, fala assim comigo, do nada. Deus é especialista no de repente, gente. De repente aquela senhora começou a gritar, falou assim: eu estou enxergando, eu estou enxergando, eu estou enxergando, eu estou enxergando. Pessoal, nós estávamos debaixo de uma tenda de circo, queridos, e imagina, era pura terra, e nós começamos a pular. Você imagina o poeirão que subiu, queridos, e eu falei assim: é Shekinah, é Shekinah, é Shekinah. O povo gritava que era poeira, eu vi era Shekinah de Deus. Queridos, eu gastei uns 3 dias tomando banho para sair aquilo. Mas sabe, quando a gente entende que Deus é um Deus que se move, Deus é um Deus que se move, nada é impossível, nada é impossível. Segunda desculpa que Barzilai ele dá, olha só, qual é a terceira desculpa? Verso 35, olha só, verso 35 ele diz assim: 80 anos eu tenho, poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia teu servo ter gosto no que come ou no que bebe? Olha aqui, você acha que Barzilai não comia, queridos? Lógico que ele comia, mas quando ele fala assim, poderia eu ter gosto, ele perdeu o apetite, ele perdeu o paladar. É até perigoso a gente falar hoje, perdeu o paladar, né? Tem gente que está me olhando, não entendeu, me procura no final que eu te explico. Fala que Barzilai ele perdeu o paladar. O que é perder o paladar? É perder o gosto, perder a vontade. Você já viu aquelas pessoas que perdeu a vontade, queridos? Aquelas pessoas que perdeu a vontade de viver. Por quê? Por que as pessoas suicidam? Porque as pessoas perdem a vontade, perdem os sonhos, perdem a motivação. Quantas pessoas têm perdido? Sabe, queridos, essa semana, deixa eu abrir meu coração para vocês. A hora que eu fui ver as pessoas que estão entrando na célula, eu ia ligar para algumas pessoas para perguntar: olha, você não está participando da célula, irmão, você não entrou, tá? E naquela hora eu parei e falei assim, o Espírito Santo falou assim: não faz isso, não faz, porque elas têm que entrar, porque elas têm prazer, porque elas têm prazer de estar na minha presença, elas têm prazer para ouvir minha palavra, elas têm que ter prazer, elas têm que ter gosto, elas têm que ter necessidade. Sabe aquela necessidade quando a gente acorda pela manhã e fala: oba, hoje tem culto, hoje tem rede. A coisa que eu acho mais interessante, queridos, é quando eu vejo alguém e falo assim: nossa pastor, sábado tem rede, sábado tem culto, domingo tem culto, quinta-feira tem, nossa, eu estou numa saudade. Sabe o que é isso, queridos? Isso não é para mim não, é para você. Sabe, 30 minutos que você entra numa célula, 1 hora que você está aqui no culto, você não está perdendo tempo, você está investindo no seu futuro, você está investindo na sua geração, você está investindo na vida da sua família. Então nós não podemos perder o paladar, queridos, nós não podemos perder o gosto, nós não podemos perder a vontade. Sabe, queridos, para mim pregar aqui, todo sábado ou toda célula, para mim, queridos, é como se fosse a primeira vez. Você já viu a primeira vez como se fosse a primeira vez? Aquele primeiro dia. Uma coisa que eu falo assim: Deus, não me deixe perder o paladar. Ah não, eu tenho que pregar hoje.
Ah não, eu tenho que ir lá fazer visita. Ah não, eu tenho. Sabe, a pior coisa que tem é uma pessoa quando ela perde a sensibilidade das coisas de Deus, o desejo de estar, o desejo de estarmos juntos. É a pior coisa que eu vejo, querido. Ah não, eu tenho que acordar cedo para ir na... Não vem não, queridos. Eu venho, por que você veio aqui nessa noite? Eu venho porque alguém te cobrou, ah não, eu vou porque senão meu líder, ah não, eu vou dar meu dízimo, porque senão o devorador, sabe queridos, a pior coisa que tem, é você perder a sua sensibilidade. Não perca a sua sensibilidade, a sua vontade, de buscar a Deus, de adorar a Deus, ah não, vou levantar as mãos, porque a Vanessa hoje, não querido, eu vou levantar as mãos, porque eu adoro a Deus. Sabe queridos, eu tenho que adorar a Deus na mesma intensidade que eu estou aqui em cima, como eu estou aqui embaixo. Eu tenho que adorar a Deus com dança, da mesma forma, daqui em cima, como se eu estiver aqui embaixo, queridos, porque não é uma performance para homens, é para o Rei dos Reis, é para o Senhor dos Senhores, sabe? Então você vê as pessoas que perdem o desejo de buscar, de clamar, não, eu vou, sabe, eu não quero que ninguém entre para ouvir a célula, porque o pastor Eltim falou, não quero, queridos, porque eu não vou levar ninguém para o céu, eu não salvo ninguém, sabe, porque nessa vida, eu conheci aqui na palavra pessoas, homens que andaram com Deus, e homens que andaram com homens. A Bíblia diz que Abraão andou com Deus, e Ló andou com Abraão. A Bíblia diz que Davi andou com Deus, Elimeleque o que andou com Davi. Você quer andar com homens ou você quer andar com Deus? Você quer ficar andando na sombra de homens? A hora que homens te decepcionar, você abandona a sua fé. Você quer andar com quem? Você quer andar com homens? Amém, é muito bom andar com pessoas de fé, pessoas que nos levam para cima, tal. É muito bom, queridos. Mas escreva a sua história. Escreva a sua história com o Senhor. É muito triste, queridos. Então, uma coisa que eu falei para Deus, eu falei, Deus, sabe por quê? Eu vou, se eu não me engano, aqui hoje tem 3 pessoas que eu convidei. Quem que é a pessoa que eu convidei? Pelo Instagram. Cadê aquele irmãozinho? Eu sei que ele veio. Cadê o irmãozinho? Olha lá no fundo. Cadê o casal que está aqui? Cadê o casal? Está aqui, né? O casal. Sabe, queridos, a gente não para, porque tem gente que está sedenta por Deus. O grande problema nosso é quando nós acostumamos com as coisas de Deus. Barzilai não quis o convite do rei. Não, estou satisfeito, já vivi tudo. Não, eu sei tudo, eu já sei o que vai acontecer lá na célula. Ah, vai ter um louvor, vai ter oração, vai ter isso, vai ter aquilo, tudo mais. O problema é que nós esfriamos na fé. Esse é o problema. Você que está me ouvindo aí da sua casa, é quando nós acomodamos, e nós achamos que nós já sabemos tudo, e nós perdemos o apetite. Nós perdemos o apetite. Enquanto pessoas tão perto podia estar próximo, pessoas tão longe estão próximas cada semana. Eu olho, né? Sabe, eu quero louvar a Deus, aqueles que são fiéis e que nos motiva a continuar. Na hora que você olha, fala, ó, fulano, Beltrano, eu não quero ser injusto com ninguém, queridos. Eu não vou citar nome para não ser injusto, mas Deus sabe. Aqueles que realmente nos motivam a continuar, a batalhar, a levantar. Aqueles que vão nos motivando, fortalece, fala, pastor, é isso aí mesmo, eu estou aqui com você. Que a obra de Deus a gente faz de 3 formas, queridos. A obra de Deus nós fazemos com os pés, nós fazemos com o joelho, e nós fazemos com as mãos. Sabe, queridos, com o joelho são aqueles irmãos que oram por nós. Com as mãos são aqueles que põem a mão no bolso e oferta. E os pés são daqueles que vai para o arado, vai para o campo trabalhar. Mãos, joelho, mão, joelho, pé, joelho, pé. Sabe, queridos, está gravando, né? Deixa eu voltar aqui, ficar sério. Vocês viram que
Eu estava me comportando até agora, né? Sabe? Terceira desculpa. Terceira eu já falei, né? Que perde o gosto, perde o paladar. O que te trouxe? Eu fico vendo, a minha irmã, ela cozinha muito bem, né, queridos? Eu já falei, né? Um dia ela fez uma feijoada, queridos. Vocês já comeram aqui na rede, ela abençoou muito a rede. E um dia tinha uma irmãzinha da igreja, eu não vou citar o nome, porque se eu citar, vocês vão saber quem que é. Ela cozinha muito bem também aqui da igreja, uma pastora. Não posso citar o nome dela, né? Deixa pra lá. E ela foi, e a minha irmã fez uma feijoada, queridos. E a minha irmã, ela faz uma feijoada, ela parte a laranja em 4 e põe dentro da feijoada. Que diz ela que quebra as moléculas, tal, de gordura, tal. E a irmã foi e falou assim: amada, o que você pôs nessa feijoada, amada? Amada, o que você pôs? E, amada, ninguém sabe quem que é, né? Aí, queridos, ela falou assim, a minha irmã falou assim: eu pus laranja, porque a laranja, falou assim, já sei. Passou 2 dias, eu acho que ela falou assim: vou fazer uma feijoada igual. E ela fez a feijoada, falou assim: Eltinho, vem aqui comer, que eu fiz uma feijoada igualzinho, ficou melhor do que da sua irmã. Vem cá, amado. Falei: vou, amada. Fui. Cheguei lá e falei assim: prova, amado, prova. Ele: pode deixar que eu provo, amada. E aí, queridos, sentei. Aí estava eu e a filha dela, aí eu pus a primeira garfada na boca. Ela falou: e aí? Eu falei assim: nossa, tá com gosto de mexerica. Aí ela: não tinha laranja, eu pus mexerica. Queridos, não preciso nem falar o que aconteceu, né? O nosso paladar, nós precisamos discernir. Deus vai te dar discernimento. Amém? E a filha dela olhava para mim e falava assim, eu falei: o que você pôs? Ela falou assim: mexerica. Sabe, queridos, mexerica é mexerica. Você precisa ter discernimento, queridos. Você tem o seu lugar na casa de Deus. Jesus, quando ele estava na cruz do Calvário, ele olhou para João e disse: João, eis aí a sua mãe. Quem que era a mãe? Era Maria, para que João cuidasse da mãe dele. Ele olhou para Pedro e falou: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Imagine se ele fala para João apacentar e para Pedro cuidar da Maria. Pedro matava Maria. Sabe, se você não estiver no lugar que Deus planejou para você, o problema é que as pessoas querem ser João e outros querem ser o Pedro. E Deus não te chamou nem para ser Pedro nem João. Deus não te chamou para ser o pastor Eltinho. Deus te chamou para você viver a sua história. Outra coisa que eu vejo, queridos, aqui, para nós continuarmos, e tinha tanta coisa para me falar, queridos, e fala assim: eu não consigo ouvir a voz dos cantores, perdeu a audição espiritual, não dá tempo de nós continuarmos. Lá em Reis capítulo 14, conta a história de um homem chamado Roboão. Olha aqui para mim, rapidão. Roboão, ele tinha um filho, e o filho dele estava doente, e ele queria que fosse consultar o rei, o sacerdote Aías. Está lá no livro de, onde que eu falei? Aqui, não, está lá no livro de 1 Reis capítulo 14, não precisa abrir não, deixa eu contar a história, vamos lá, para ganhar tempo. E ele olhou e falou assim, olhou para a mulher dele e falou assim: você disfarça, tira a roupa de rainha, veste de camponesa, e entra de frente ao sacerdote Aías, e pergunta para ele o que vai acontecer com o nosso filho. Mas aquele profeta, ele já estava cego, e ele estava surdo, naturalmente, mas aquele homem tinha discernimento espiritual. Então o Espírito Santo foi lá na casa dele e falou assim: hoje mesmo, a rainha irá entrar na sua presença. E quando a rainha chegou lá, com as vestes simples, a hora que ela entrou diante do profeta, o profeta olhou e perguntou para ela: rainha, o que você veio fazer aqui? Uau! Sabe qual que é o problema, queridos? É que nós usamos muitos disfarces. Nós podemos até disfarçar, nós podemos até apresentar de uma forma perante as pessoas, nós podemos até ter uma performance, nós podemos até não estar ouvindo muito bem, nem enxergando, mas nós podemos ter discernimento espiritual.
Diante de Deus, nós somos todos nus. Eu posso até ter uma performance, mas diante do Senhor, é tempo de nós tirarmos os nossos disfarces, querido. Nós podemos até disfarçar bem. Já viu aquelas pessoas que disfarçam como um bom pai, como um bom marido? Você já viu aquela pessoa que se vende com uma coisa que ele não é? É tempo de nós tirarmos os nossos disfarces. Às vezes, querido, aquilo que nós condenamos nos outros é aquilo que nós detestamos em nós e não temos coragem de assumir. Porque é muito fácil você condenar o outro. É muito fácil falar assim, é soberba, arrogância, falar do outro, esquecer que às vezes está velado dentro de nós. Então aqui, queridos, ele fala, é tempo de tirarmos os disfarces. Outra desculpa, versículo 35, ele fala assim, olha, eu já sou velho, leva quimã, eu sou peso. Eu quero te dizer que você não é peso para ninguém. Você não é peso para ninguém. Ele fala assim, leva quimã, sabe, até quimã. Ele falou, não, eu vou levar, mas você também vai. Eu quero te dizer que você é insubstituível na casa de Deus. Você é insubstituível. Deus escolheu você. É você que Deus vai usar. Pode acontecer o que acontecer, Deus escolheu você. Vou repetir novamente, quando eu falar, faz alguma coisa nessa cadeira. Você é insubstituível e Deus escolheu você. Não, o fulano, o Beltrano, não. Fulano é mais capacitado, fulano é isso, não. Deus escolheu você. Deus escolheu para escrever a sua história. E para terminar agora, queridos, enquanto a equipe de louvor está subindo, muito triste, versículo 39. Versículo 39 fala assim, que o rei deu um beijo em Barzilai. Queridos, tem uma coisa mais íntima do que um beijo. Quando você beija alguém, você está querendo trazer ela para perto de você. O rei estava falando, Barzilai, eu te quero perto de mim, Barzilai. Porque Barzilai não queria. Sabe, rios são limitadores. Rios são limites. E Deus quer te levar você a romper limites. Você pode ver que aqui entre Araguari e Uberlândia tem o quê? Um rio. Porque rios são limitadores. E quando Davi queria levar ele para o outro lado, você vai romper com seus limites nesses dias. Sabe, querido, deixa eu te falar algo. É tempo de tirarmos as desculpas. E fala assim, Barzilai voltou para sua casa. Põe o verso 40. Não, verso 39. E diz assim, havendo pois todo o povo passado o Jordão. Fala assim, essa noite. Está fraco, fala assim, essa noite eu irei atravessar o Jordão. Quantos aqui querem atravessar o Jordão espiritual nessa noite? E fala assim, Barzilai, e o abençoou, e ele voltou para sua casa. Fala assim, e essa noite eu não voltarei da mesma forma que eu cheguei. Fala assim, e abençoou, e ele voltou para sua casa. Sabe, eu quero que agora nós vamos dizer, e eu, Elton, não vou voltar da mesma forma para minha casa. Você vai colocar o seu nome, tá bom? Levante a sua mão direita, você aí da sua casa, levante a sua mão direita. 1, 2, 3, e Elton, não vou voltar no ruim. Vamos lá, aí da sua casa está muito ruim, levanta as mãos assim comigo. Levanta a mão bem alto. Se você não levantar a mão, eu vou descer embaixo, vou te dar um microfone, limpo com álcool e te entrego na sua mão. Vamos lá, fala assim, e eu, Elton, não vou voltar para minha casa do mesmo jeito. 1, 2, 3, e eu. Se você recebe, faz alguma coisa nessa noite. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Oh! Levante as tuas mãos comigo aos céus.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diga bem forte ao Senhor. Você pode levantar as tuas mãos e adorar. Você pode levantar as tuas mãos e adorar. Diga bem forte ao Senhor nessa noite. Diga ao Senhor nessa noite: recebe o convite do Rei. Um convite irrecusável. Oh! Diga a Ele nessa noite: glória a Deus, glória a Deus. Te louvamos, Espírito Santo. Libera o som para nós. Libera o som nessa noite. Oh! Espírito Santo, vem.